Cláudio Humberto, dia após dia, a gente vai tendo contato e acesso, né, a dados e mais detalhes sobre a operação que atacou, né, nesta semana o governador, agora afastado e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o governador de Alagoas. Hoje, imagens de um fato, inclusive, que você citou aqui conosco ao longo desta semana, mas que a gente não tinha visto, observado ainda, a fuga de um policial militar com malas de dinheiro. É isso, Cláudio? E lembra inclusive uma imagem bem conhecida no governo Michel Temer, lembra? De um cara fugindo com a mala de dinheiro, né? Num restaurante, né? Entrando num táxi. Coisa... Desta vez foi saindo de um hotel. E isso aconteceu no sábado, 1º de outubro agora, véspera da eleição, sábado à noite. A Polícia Federal, nesse momento em todo o país, tem lá tem equipes destinadas para isso, né? Para apurar denúncias que chegam. Aí chegou uma denúncia de que havia deputados no quarto de hotel preparando pagamentos de eleitores, né? Dinheiro para ser distribuído para eleitores. E a Polícia Federal foi lá checar. Quando a polícia chegou no Hotel Ritz, é um hotel que fica entre as praias de Jatiuca e Cruz das Almas, em Maceió, para quem conhece lá aquele paraíso. Quando eles chegaram lá, foi gente saindo pelo ladrão, né? Que não se percam pela palavra, mas foi gente saindo pelo ladrão, e um deles foi um major da Polícia Militar, segurança do presidente da Assembleia Legislativa, que vazou com uma mala de dinheiro, correndo, né? E inclusive, essa imagem que a gente está assistindo agora mostra o sujeito pela calçada, carregando, puxando lá a mala de dinheiro, e o policial federal atrás dele. Rapaz, você vai se complicar, para aí, não sei o quê. E o sujeito acabou apontando uma arma para o policial federal. E foi embora. Esse é um major da PM que atua como assessor e como meio assessor, meio segurança do deputado Marcelo Victor. É exatamente a figura a que se refere o pai do governador quando denunciou o filho. Não sei se vocês se lembram disso. Quando ele denunciou o filho, ele disse assim: olha, se afaste do Marcelo Victor. Esse cara não presta, ele já levou você para o caminho errado, fazer coisas erradas, ele também me traiu minha confiança, não sei o quê. Pois foi exatamente esse deputado, nada menos do que o presidente da Assembleia Legislativa, que foi flagrado pela Polícia Federal, com lá malas de dinheiro e listas de eleitores aos quais esse dinheiro era destinado. O fato é que a imagem é muito curiosa porque mostra exatamente o momento em que o sujeito é flagrado no meio da rua e ele simplesmente ignora completamente a ordem do policial federal para entregar a mala e etc. Isso aí vai embora, não está nem aí, né? Não vai embora. E segundo relatos, inclusive descritos ontem no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, esse sujeito aí apontou a arma para o policial federal. Mais um lance do escândalo de corrupção inacreditável que acontece. Aliás, seria inacreditável se não fosse no Brasil, né? Porque, afinal de contas, são cenas que sempre espantam, mas não são inéditas. A gente vê aí uma foto de câmera de segurança mostrando o policial arrastando a mala de dinheiro saindo do hotel. Foi exatamente foi nesse momento, um pouco antes das imagens que nós vimos agora, foi exatamente isso daí, ele saindo do hotel, aí ele aparece na calçada, o policial atrás, e ele na calçada caminhando, e o policial chamando ele caminhando. Porque se fosse nos Estados Unidos, o policial já abria fogo, né? Porque bandido não pode ser tratado com essa paciência toda que o policial federal tratou esse sujeito. Mas, de qualquer maneira, isso é uma demonstração do tipo de gente que chefia, que comanda a política no estado de Alagoas, né? Um deles chegou a governador, que foi afastado ontem, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, ele que já tinha sido afastado por ordem da ministra Laurita Vaz. É isso aí, mais um lance. Quem tiver interesse de ver essas imagens, fotografias e todos os detalhes disso tudo, está lá no site diariodopoder.com.br. E o Paulo Dantas, que concorre, né, continua concorrendo à reeleição ao governo de Alagoas. Hoje teve uma pesquisa, divulgação da pesquisa Paraná Pesquisas sobre o governo de Alagoas, e o Paulo Dantas, do MDB, aparece com 55,7% dos votos válidos,
contra o Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, que tem 44,3% dos votos, né? Considerando o cenário total, o Paulo Dantas tem 48,1% e o Cunha 38,2%. Votos nulos brancos somam 7,4%. 6,4% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pesquisa do Paraná Pesquisas. O levantamento que foi realizado com recursos da TV Pajuçara, por meio de entrevistas pessoais. Foram 1.510 entrevistas em 34 municípios, de 9 a 13 de outubro. Margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%, registrada no TSE. Isso é que é dramático, né? Porque apesar de todo o escândalo, apesar do flagrante, apesar de tudo, as pessoas no Brasil todo, né? Mas em Alagoas em particular, e também em Alagoas, né? Parece não se importar mais que os políticos roubem, né? O sujeito pode roubar, pode ser condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, cumprir pena de prisão por haver roubado. E ainda assim lidera a pesquisa. Em Alagoas a mesma coisa, não é diferente. É como se as pessoas não estivessem tão desacreditadas, tão desesperançadas da classe política, que para eles todos são iguais, né? É basicamente o que passa na cabeça do cidadão médio, o que é uma pena. E só para citar aqui, porque a gente destacou, né, Cláudio, fazendo um paralelo aí com a imagem do assessor lá do governo Temer, que isso fugiu anos atrás aqui com uma mala de um restaurante aqui em São Paulo, correu para dentro de um táxi, era o Rodrigo Rocha Loures, né? Esse ganhou. Loures, né? Da Rocha Loures, né? Exatamente, Rodrigo Loures. Ex-deputado, era assessor naquela época do governo de Michel Temer, depois entrou aí numa série de investigações.